Sentença. O Edson Ferreira Trindade, conhecido como Índio, e o Ebeton Ferreira Trindade, conhecido como Pitico, qualificados nos autos, foram processados e pronunciados como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Submetidos os réus a julgamento nesta oportunidade, perante o Tribunal Popular do Júri desta comarca, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, bem como não absolveu os réus. No quesito seguinte, reconheceu que apenas o réu, o Edson, quis ou assumiu o resultado morte da vítima, respondendo negativamente para o réu, o Ebeton, desclassificando o crime de homicídio. No que tange a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, os jurados reconheceram, na análise do respectivo quesito, o emprego de tal circunstância somente para o réu, o Edson. Quanto ao crime conexo referente à corrupção de menor, os jurados decidiram pela não ocorrência da materialidade, restando prejudicados os demais quesitos das séries correspondentes ao referido delito imputado aos réus. Por conseguinte, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 492 do CPP, e tendo como norte a decisão dos senhores jurados, passo ao julgamento da conduta do réu, o Ebeton Ferreira Trindade, curvando-me a decisão soberana dos jurados. Trata-se de desclassificação imprópria, cabendo a esta juíza, presidente, julgar a ação praticada pelo acusado. As provas produzidas nos autos, tanto na primeira fase do júri como em plenário, revelam de forma clara e cristalina que o acusado, com suas ações, praticou o delito previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, lesão corporal seguida de morte. Não obstante a defesa técnica tenha sustentado em plenário que a conduta do réu amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 137 do Código Penal, consistente na rixa, entendo que a conduta do acusado não se enquadra na descrição legal do referido delito, porque para a caracterização do crime de rixa é necessário que o tumulto e a confusão sejam de tal forma que não se consiga distinguir a conduta de cada participante e que reste claro que o envolvido tenha a intenção de atingir qualquer um dos demais e todos agem simultaneamente, sendo todos, a um só tempo, autores e vítimas do mesmo crime. Não foi o que aconteceu, não foi o que ocorreu no presente caso, eis que restou claro o liame subjetivo entre os réus e o adolescente Alisson, no sentido de agredirem a integridade física de Antônio, que mesmo depois de ser atingido com um disparo de arma de fogo na região da cabeça, foi brutalmente atingido por 3 chutes e que, após tais agressões, os réus e o menor empreenderam fuga em conjunto. Em plenário, as testemunhas oculares afirmaram que o réu estava na festa do bar Escondidinho e que, na companhia de seu irmão Edson, ocasião em que no interior do estabelecimento ocorreram duas brigas que foram contornadas e posteriormente ocorreu outra do lado de fora, vindo a vítima a ser lesionada com um disparo de arma de fogo que resultou em sua morte. Assim, analisando as provas produzidas em plenário, bem como os elementos informativos contidos no inquérito policial, entendo que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, em relação ao réu, o Ebeton. A dinâmica dos fatos demonstra que a vítima Antônio envolveu-se na briga com o objetivo de retirar da contenda seu amigo Felipe e veio a ser atingida com um tiro, sendo que o réu Ebeton, embora não quisesse o resultado morte, como decidiram os senhores jurados do Conselho de Sentença, teve a intenção de lesionar a vítima, pois aderiu à conduta de seu irmão, inclusive estava portando na oportunidade um simulacro de arma de fogo e logo após o disparo empreendeu fuga juntamente com seu irmão e o adolescente Alisson. Convém ressaltar que o referido menor, mesmo após a vítima ter sido atingida e ter caído no chão, desferiu-lhe 3 chutes, fato por ele expressamente admitido neste plenário de julgamento. A conjugação de esforços, ao meu ver, é clara. Assim, a considerar que o réu Ebeton, de forma cristalina, tinha a intenção de causar na vítima lesão corporal, deve responder pelo tipo penal previsto no artigo 129, parágrafo 3º. Destaco ainda que o resultado morte ocorreu por imprudência do réu, posto que, na companhia dos demais, perseguiu a vítima e teve a intenção de lesioná-la. Logo, observo que o réu teve a intenção
de lesionar a vítima, contudo, não perseguiu o resultado morte, agindo assim por culpa no consequente. Assim sendo, em face do que decidiu o egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta comarca, condeno o Edson Ferreira Trindade, qualificado nos autos, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Por outro lado, condeno o réu o Eberton Ferreira Trindade, qualificado nos autos, nas penas do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. À vista disso, no uso das atribuições do meu cargo, passo a dosar-lhes as penas. Réu o Edson Ferreira Trindade, crime de homicídio. Esclareço que a circunstância do recurso que dificultou a chance de defesa da vítima será utilizado para qualificar o delito. No que se refere à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta do réu foi superior para a espécie, na medida em que o réu foi para a festa portando uma arma de fogo, o que demonstra predisposição para a prática de delitos. O réu é portador de maus antecedentes, pela condenação na ação penal número 47846 de 2018, crime de roubo circunstanciado, pois os fatos ocorreram em 16 de abril de 2018 e o trânsito em julgado da referida ação se deu em 3 de dezembro de 2021, sendo que os fatos pelos quais é condenado hoje ocorreram em 9 de junho de 2021. Nesse ponto, registro que a existência de condenações penais por fatos anteriores podem ser empregadas na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado nas condenações ocorra em momento posterior, conforme consta na apelação número 7496 de 2020, tendo como relator o desembargador Carlos Torque, Câmara Única, julgado em 1º de junho de 2023. Quanto à conduta social, personalidade e motivo, inexistem elementos nos autos que me permitam aferi-los, razão pela qual não serão valorados em seu desfavor. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi morta em via pública e na presença de várias pessoas, o que não causou inibição ao acusado, demonstrando ousadia e ímpeto criminoso irrefreável, atraindo o maior desvalor, pois sua conduta certamente colocou em risco a integridade física de outras pessoas. As consequências, embora extremamente gravosas, são normais para a espécie. Por fim, não há o que valorar com relação ao comportamento da vítima, face ao entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido. Ante a referida análise, considerando a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, fixo-lhe a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão. Não há agravantes. O réu confessou em plenário o crime, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º-D do Código Penal. Dessa forma, reduzo a pena, a qual passará a ser fixada definitivamente em 15 anos e 9 meses de reclusão, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena. Com base no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, fixo para o réu o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Deixo de aplicar a detração de pena disposta no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, pois o tempo de prisão do réu não é o suficiente para a alteração do regime prisional, devendo ser considerado pela vara de execuções penais no momento da elaboração dos cálculos dos benefícios. Réu, o Eberton Ferreira Trindade, crime de lesão corporal seguida de morte. As circunstâncias judiciais, em sua maioria, são favoráveis, exceto a culpabilidade e circunstâncias do crime, a qual replico a fundamentação já usada acima para o outro réu. Dessa forma, considerando a existência de 2 condições judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena base em 6 anos de reclusão. Inexistem agravantes. O réu era menor de 21 anos à época do crime, fazendo incidir atenuante previsto no artigo 65, inciso 1º do Código Penal. Assim, reduzo a reprimenda e estabeleço o quantum definitivo em 4 anos e 8 meses de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e diminuição. Com base no artigo 33, parágrafo 2º-B do Código Penal, fixo para o réu o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Nego ao réu, o Edson, o direito de recorrer em liberdade desta sentença e mantenho sua prisão, pois os motivos que a fundamentaram ainda continuam presentes. Quanto ao réu Eberton, ante a decisão soberana dos senhores jurados, entendo que não há motivos para manter sua prisão, razão pela qual a revogo. Espeça-se alvará de soltura. Quanto
ao artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, deixe de fixar valor mínimo de indenização civil, sendo necessária a indicação da quantia na denúncia, conforme entendimento da terceira seção do STJ, o que não ocorreu no presente feito. Ressalto que eventuais indenizações poderão ser pleiteadas na esfera civil pelos familiares da vítima. Custas pelos réus, ficando sua exigibilidade suspensa por terem sido patrocinados pela Defensoria Pública do Estado. Dou esta sentença por publicada nesta sessão de julgamento, às 20h58, com a intimação de todos. Com o trânsito julgado, desse baixa, promovo as anotações de estilo, comunicações necessárias, expedição de carta-guia de sentença e arquivem-se. Algum requerimento a ser registrado, excelências? Declaro encerrada esta sessão de julgamento.